Quero dar uma palavra hoje de ensino sobre proteção espiritual. Diga isso, proteção espiritual. Diga o tema todo, vamos lá? Proteção espiritual para seus liderados. Só vocês, vamos lá? É sobre isso que quero conversar. Diga de novo, proteção espiritual para os seus liderados. João 17, versos 11 e 12. João capítulo de número 17, para os versículos 11 e 12. Já não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós, assim como somos um. Verso 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Diga, protegi e guardei. Diga de novo, protegi e guardei. Enquanto estava com eles, protegi e guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Diga, nenhum se perdeu. A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, a partir desse texto, eu quero, nos próximos minutos, repartir com você, meu querido pastor, querido líder, querido supervisor. Quero repartir uma palavra com você sobre proteção espiritual para os seus liderados. Isso vai desde o líder de célula, que tem a sua célula que ele dirige. Você tem a sua célula, você é um líder. Os liderados são os membros da sua célula. Até o supervisor e o pastor que tem uma igreja diante de si. A proteção espiritual para nossos liderados é uma grande necessidade e que precisa ser suprida pelos pastores, supervisores e líderes da igreja do Senhor Jesus nesses dias. Nós temos que saber que antes de pedir resultados para os nossos liderados, nós temos que oferecer a eles, obrigado, viu? Temos que oferecer a eles cobertura espiritual, proteção espiritual. Porque às vezes, pastor, você está cobrando resultados. Às vezes, supervisor, você está cobrando resultado, mas você não está dando cobertura espiritual, não está dando proteção espiritual ao seu liderado. E às vezes ele está enfrentando batalha que ele nem conhece. Batalha espiritual que às vezes é desconhecida dele, porque às vezes ele nem sabe. Às vezes a batalha espiritual é tão grande, um nível espiritual, que os deixa até paralisado diante do crescimento, da frutificação e da multiplicação da célula que você tanto espera. Então, líderes precisam pensar em proteger os seus liderados, precisa guardar os seus liderados, precisa abençoar os seus liderados. Se você não fizer isso, eles não irão romper como você espera. Eles não irão romper as barreiras, eles não vão crescer, eles não vão frutificar e nem multiplicar com a rapidez que você espera. Talvez aquilo que era para acontecer em meses vai levar anos. Então, eu quero que você realmente preste muita atenção nessa palavra e que você receba essa palavra no teu espírito, no teu coração, e que você comece a praticar essa palavra já a partir de hoje. Diga amém. Primeira coisa, primeiro ponto que eu quero enumerar, para que você possa oferecer, para que você possa guardar e proteger os seus liderados, você precisa ter uma visão do mundo espiritual. Diga, ter visão. Quero ver uma igreja bonita, linda, que vocês são maravilhosos falando. Vamos lá? Ter visão do mundo espiritual. Todos vocês, vamos lá? Sabe, querido, o mundo espiritual que nos cerca é tão real quanto o mundo físico que você vê. Tão real quanto o mundo físico. E se você não tem uma visão do mundo espiritual, sabe, querido, você vai ter problemas, porque quando o seu liderado cometer um erro, cair num pecado, ou tiver um problema, você vai olhar e talvez, se você não tiver cuidado, você vai pensar assim: esse cara não quer nada com nada. Esse cara está sempre cometendo os mesmos erros. Essa pessoa não muda. Mas a primeira coisa que você tem que olhar é para o mundo espiritual que está cercando você e ele. Vamos olhar rapidamente Zacarias 3, de 1 a 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, para os versos de 1 a 5. O texto diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué,
diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas sujas de Josué. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloque um turbante limpo na sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. Olha para mim, olha o quadro aqui. O profeta é Zacarias, o governador era Zorobabel, e o sumo sacerdote era Josué. Não tem nada a ver com aquele Josué, sucessor de Moisés, porque aqui nós estamos aí há uns 400 e poucos anos, aí, ou 500 anos antes de Cristo. E Deus mostra numa visão clara ao seu profeta Zacarias o que estava acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. O líder espiritual da nação, Josué, que era o sumo sacerdote do povo de Israel naquele período, ele estava em pecado, vestes sujas, símbolo de pecado. E porque ele estava em pecado, Deus mostra a Josué, Deus mostra o anjo do Senhor, provavelmente uma aparição de Jesus, uma teofania aí, uma aparição pré-encarnada de Jesus. Então vem aqui rapidamente 3 homens, já tem um aqui que é o David, corre aqui Ronaldo, vem aqui, um outro aí, mais um, rapidamente, eu queria 3, rápido, fica aqui, né? Eu quero ver quem que vai fazer o papel do inimigo, aí a coisa fica feia. Olha aqui, presta atenção, é como se eu fosse o profeta Zacarias, e eu estou tendo uma visão, e eu vejo o sumo sacerdote Josué, você é o sumo sacerdote por um momento, eu vejo o sumo sacerdote, e eu vejo, sobrou um papel bom para você, hein? E eu vejo o anjo do Senhor, e você sobrou um papel, é só o papel, tá? Só o papel, e eu vejo o capiroto aqui, como é que é o capiroto olhando? Não, mas é querendo atacar, querendo pegar, não é rindo, nunca vi capiroto rindo, querendo atacar, um cara feia, e aquele, ok, presta atenção, não ri não, porque é sério. Você ri dele, mas o quadro é sério. Ri dele você pode rir, não tem problema, mas o quadro é sério. Olha aqui, de novo, o sumo sacerdote Josué, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não é virado para ele, é virado para lá, para não passar. Como é que o anjo aqui? Não vira as costas para mim, que só fica na frente dele. Isso, olha, e o capiroto quer atacar aqui. Ele não quer pegar o anjo, que ele não pode, mas é aqui. Preste atenção nisso. Zacarias está vendo esse quadro. Ele vê o sumo sacerdote. Ele vê o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor estende a mão para Satanás. Vai estendendo, quando eu falar, você vai fazendo. E o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Agora, por que ele estava querendo atacar? Porque o Josué estava com as roupas sujas. Diga, roupa suja. Por que ele não tocou? Por que ele não tocou no sumo sacerdote? Porque o anjo se colocou entre o sumo sacerdote e Satanás. E aí você vê a misericórdia de Deus para com os seus ungidos, mesmo numa situação de pecado. Muito obrigado, vocês são demais, vamos aplaudi-los. Foi só para vocês verem um pouquinho. Presta atenção nisso. Essa é a visão. Pastor, supervisor e líder precisa ter discernimento espiritual, precisa olhar para o mundo espiritual com os olhos espirituais, e não olhar para o mundo espiritual apenas com os olhos físicos, para que você não fique arrumando desculpas humanas para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes o que está paralisando a obra, o avanço das células, a multiplicação de líder, o seu líder romper, o seu líder crescer, muitas vezes está acontecendo aqui, está tendo uma batalha espiritual. A Sheila falou hoje de libertação, e quando os líderes são libertos, eles são livres, eles ficam prontos para ser cheios do Espírito Santo. Mas a pessoa que está, o supervisor, o pastor, o líder da célula, tem que estar o tempo todo vigiando os seus liderados. Diga amém.
ou melhor, vigiando por eles. E que me fez dizer que talvez fosse Jesus, porque anjo não perdoa pecado. Ele pode até comunicar o perdão que Deus deu, mas um anjo não perdoa. Mas nesse texto, ele diz: veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você. O que legaliza uma atuação do diabo contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o pecado. É o pecado. E às vezes os líderes estão cometendo os mesmos pecados. E nós, como aqueles que estamos cuidando deles, temos que diariamente, diga diariamente, oferecer proteção. Vocês vieram ou não? Diga diariamente, oferecer proteção. Então, meu querido, se os seus olhos ainda estão fechados para o mundo espiritual, faça um tempo de oração, gasta tempo em oração, gaste tempo, invista tempo e comece a pedir a Deus que te dê visão aberta do mundo espiritual. Comece a pedir a Deus que te faça enxergar aquilo que os olhos humanos naturais não enxergam, mas esse mundo espiritual real. Agora, para você fazer essa oração, olha bem para mim, você vai precisar ter coragem e ser cheio de Deus. Sabe por quê? Senão você vai ficar com muito medo no início. Eu não estou te falando de teoria. Há muitos anos atrás eu li um livreto. E esse livreto dizia o seguinte, que ele ensinando sobre um determinado assunto, ele disse que uma determinada pessoa fez 5 dias e 5 noites de jejum e oração, pedindo a Deus o dom de discernir os espíritos. E eu sempre gostei de desafio, falei, eu vou fazer também. Não deu outra, fez 5 dias e 5 noites de jejum e oração. Aí você pergunta, você viu alguma coisa? Me pergunta. Nada. Aí eu fiz 21 dias, o Jeto está fazendo 21 dias. Fiz 21 dias direto. Aí pergunta, você viu alguma coisa? Nada. Mas eu não desisti. Eu fiquei fazendo e pedindo a Deus o dom de discernir os espíritos, porque se você tiver esse dom de discernir os espíritos com a visão aberta, dificilmente você vai ser enganado. E eu estava na escola, eu estava estudando no mestrado nessa época eu estava fazendo esse tipo de oração. E um dia nós estávamos conversando, eu e um colega, sobre alguns tipos de demônios que as pessoas pegam quando entram numa determinada seita aí, quando entram numa determinada organização aí. Um dos demônios que passa a seguir é o demônio da caveira. E ele estava descrevendo, e de repente eu vi o demônio a 1 metro atrás dele. E daí para cá meus olhos foram abertos, e eu comecei a ver o mundo espiritual como nunca antes. Acredite se quiser. Agora, se você não acreditar, eu te convido a orar e jejuar. Qualquer hora dessa, o Espírito Santo abre teus olhos. Mas eu não vi só o lado ruim, não. Eu vi o lado bom também. Tem o lado bom das coisas. Eu já vi os anjos levando uma pessoa na hora da morte para a presença de Deus. Eu já vi o trabalho dos anjos de Deus. E eu não digo que eu vi, Deus me mostrou. Agora você precisa ter olhos abertos, porque Zacarias está vendo o que está acontecendo. E se Deus estava mostrando para Zacarias, é porque Deus queria que Zacarias intercedesse. Diga amém. Há um mundo espiritual que nos cerca. Anjos estão ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos em nosso favor. A Bíblia diz que eles são ministradores, enviados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Diga amém. Mas a Bíblia também diz que os demônios estão por aí. Eu quero te falar uma coisa, eu já vi demônio que não acaba mais. Já vi de todo jeito que você imaginar. E quando eu orei, quando eu jejuei, quando eu pedia, eu não pensei que ia chegar nesse nível. Eu só estava querendo. E se você não tem medo, porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, então ora. Sabe por quê, pastor? Muitas vezes você está sendo enganado, porque você não tem dom de discernir os espíritos. E aí alguém fala em língua pelo demônio, às vezes você não sabe. Nós estávamos num culto aqui,
E eu estava sentado na terceira fileira, aqui onde está essa irmã de vermelho. Eu estava exatamente aí nessa cadeira, onde está você. E de repente, numa hora de um apelo, uma senhora veio para frente, e ela começou, de frente para o pregador, ela começou a falar em línguas. E na hora, eu percebi, Deus me deu discernimento, ela estava falando blasfêmias contra Jesus e contra o pregador. Eu só cheguei perto e falei, em nome de Jesus, sai. E ela caiu processo aqui. Eu já vi tantas coisas assim, mas não quero chamar atenção para mim. Eu estou aqui para glorificar Jesus Cristo. Eu só quero dizer que eu sou tão pecador quanto você. Porque o inimigo pode imitar os dons, inclusive o dom de línguas. Por quê? Simples, quem são os demônios? Anjos caídos. Eles falavam as línguas dos anjos. E quando eles caíram, Deus não tirou o poder que eles tinham, e Deus não tirou a língua que eles falavam. Eles continuam com esse poder, só que o poder se tornou maligno. E eles mantêm a mesma língua. Então eles podem imitar e falsificar. Mas se você tiver o dom de discernir os espíritos com a palavra, o dom da palavra de conhecimento, você não será enganado. Diga amém. Cicla, melhora o retorno aqui. Eu vou colocar mais grave, está muito estridente. Tá? Obrigado, viu, Cicla? Isso é demais. Então peça discernimento espiritual. Peça a palavra do conhecimento. Tenha coragem de pedir visão aberta, porque isso não é privilégio só dos profetas. Querido pastor, querido líder, você está ouvindo algumas coisas, eu espero que você não fique escandalizado. Mas se você ficar, não tem problema, você vai orar, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, e Ele vai ouvir a tua oração, e você vai ter seus olhos abertos, em nome de Jesus. Peça discernimento, peça visão aberta a Deus, peça para Ele abrir os teus olhos, e você vai ver o que está acontecendo ao teu lado. Todos os apóstolos disseram que Jesus está assentado à direita de Deus o Pai, e eu te pergunto, por que eles disseram? Você acha que eles criaram isso? Não, eles disseram porque os olhos deles foram abertos, e eles viram Jesus à direita do Pai. Você não vai ver Jesus à direita do Pai assistindo TV, e nem na internet até de madrugada. Você vai ver isso se tiver um lugar secreto de oração. Diga amém. Como pastores e líderes, nós temos que orar e vigiar, para perceber os ataques dos inimigos, do inimigo contra os nossos liderados. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Lá o texto diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É o texto bíblico, porque não projetou aí, meu irmão? Vamos lá, 1 Pedro 5, verso 8. O diabo anda a derredor, mas entre ele e você, se você é um servo de Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem os livra. Diga amém. Segundo lugar, que eu tenho que passar rápido. O líder, o supervisor, o pastor precisa interceder, oferecendo proteção aos seus liderados. Diga interceder. Diga interceder. Se você observou, Jesus está fazendo uma prestação de contas ao Pai. E ele diz, Pai, eu protegi. Eu guardei, ele usa as duas palavras, e ele diz, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele disse, diga comigo, Jesus disse, eu protegi, e eu guardei. Diga, proteger e guardar, guardar e proteger. Olha para mim, querido, se você quer ser um supervisor eficaz, um líder eficaz, um pastor, realmente, segundo o coração de Deus, você tem que fazer isso para com seus liderados. E presta atenção, não adianta você fazer num atacado, porque não vai fazer nenhum efeito. Oh Deus, olha, Deus guarda todos os meus líderes. Deus guarda meus líderes de célula. Deus guarda meus hospedeiros. Isso não funciona, meu querido. Você quer ver a coisa acontecer? Vai lá para a linha de frente, levante seus braços diante do trono e comece a orar, e apresente nome por nome de cada um dos seus supervisores, nome por nome de cada um dos seus líderes, nome por nome de cada um dos seus hospedeiros. Nome por nome, apresente, apresente, apresente. Jesus orava, ele disse, eu não perdi nenhum. Por quê? Porque ele orava nome por nome.
Olha, vamos para Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Olha a percepção de Jesus. Olha o que ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Preste atenção que o texto não está dizendo que o diabo pediu só Pedro. Ele coloca no plural, volta o texto, 31 ainda. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, no plural. Ou seja, o diabo queria acabar com todos. Para peneirá-los como trigo. Agora sim, o verso 32. Aí Jesus disse: eu orei por você. Eu, porém, orei por você. Agora presta atenção, pastor. Presta atenção, supervisor líder. Jesus não orou para Simão ficar livre, não. Olha o que está escrito: eu orei por você para que tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os irmãos. Deixa esse versículo. Olha o que Jesus está dizendo: Simão, o diabo quer peneirar você. Você sabe como é que era feito isso? O trigo era colocado numa eira, um lugar bem calçado de pedra, bem liso, e uma pedra que era preparada para isso era amarrada, e os bois iam puxando essa pedra em volta, em círculo, e essa pedra ia passando em cima do trigo, ia moendo, ia tirando a casca, e o boi de vez em quando podia comer alguma coisa, por isso que está lá: não atarás a boca do boi quando debulha, e aquela pedra ia passando, e Jesus está dizendo: o diabo quer passar por cima de você, Simão, o diabo quer passar por cima de vocês. E aí, sabe o que o Simão fez? Uma besteira. Ele disse: deixa comigo. Ele bateu no peito e falou: deixa comigo. Bateu no peito é por minha conta. Mas ele disse isso: deixa comigo, eu estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Olha, presta atenção. Jesus disse: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele disse: a tentação vai vir. Olha, o inimigo vai tentar, ele queria acabar, mas porque eu orei vai ser mais leve. Mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu orei para que você atravesse essa. Eu orei para que você vença essa. Essa é a função do pastor, do supervisor e do líder. Como pastores, supervisores e líderes, nós temos que nos colocar diariamente em oração e intercessão diante de Deus o Pai, em favor dos nossos queridos liderados. Nossa missão é em oração nos juntarmos ao Espírito Santo aqui na terra e a Jesus que está à direita do Pai. Levanta sua mão e diga: interceder. Diga bonito: interceder. É se juntar ao Espírito Santo aqui na terra e a Jesus que intercede por nós à direita do Pai. Então interceder é pertencer a uma trindade, é você ser um com Jesus que está intercedendo 24 horas por dia à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus 6, verso 20. Hebreus 10, 19 a 23 fala que nós temos um grande sacerdote na casa de Deus. Jesus está intercedendo por nós. Mas em Romanos 8, 26 vai nos dizer que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Diga amém. Então o que é interceder pelo seu líder? É você se juntar ao Espírito Santo que está com você, que pega com você, que se junta a você. David, vem aqui mais uma vez. Esse texto de Romanos 8, 26, a ideia do texto é que o Espírito Santo, me dá o seu braço, que o Espírito Santo coloca o ombro embaixo do seu braço e passa o braço em você e te leva para a intercessão que atinge o coração do Pai. Passa o braço aqui em mim. É isso aqui. É o Espírito Santo te segurar e você segurar nele e ir até o coração do Pai. Diga amém. O Espírito Santo coloca o ombro dele embaixo do nosso ombro e diz: vamos lá, meu filho, vamos para a intercessão que prevalece, vamos para uma nova dimensão de oração, vamos para uma nova dimensão de clamor, e o Espírito Santo vai te levar. E aí você se junta ao Espírito Santo aqui na terra, porque ele está aqui conduzindo a igreja, e você se junta a Jesus à direita do Pai. Isso é interceder.
Isso é interceder pelos seus liderados. E Deus espera isso de mim e de você. Nossos liderados, muitas vezes, são colocados na linha de frente, em um campo de batalhas espirituais terríveis, que às vezes lá em bairros terríveis de tráfico de droga, de idolatria, de feitiçaria, de ambiente de morte, de ambiente de criminalidade, e nossos líderes são colocados lá, mas enquanto eles estão lá, alguém tem que se apresentar na sala do trono, levantando as suas mãos diante de Deus em favor deles. Presta atenção, se quisermos ver nossos liderados andando em vitória, nós temos que levantar nossas mãos em oração e intercessão por eles diariamente. Dizer: Deus, eu te apresento fulano de tal. Meu querido, você tem que apresentar e dizer: Deus, encoraja-o nessa manhã, revigora nessa manhã, renova as forças físicas, renova as forças espirituais. Deus, eu abençoo o casamento. Deus, eu abençoo os filhos. Deus, eu abençoo as finanças. Deus, eu proíbo Satanás de tocar nele. Deus, eu abençoo os seus relacionamentos. Deus, renova a fé, renova a visão, renova a missão, renova, traz um renovo. Deus protege, Deus guarda, Deus abençoa. Aleluia. É desse jeito, meu pastor. É desse jeito. Porque senão você joga o cara lá na linha de frente, diante dos demônios, e ele está lá como que pronto para ser ferido, porque ele não tem alguém que protege, não tem alguém que se levanta. Meu querido, olha o que o Moisés fez. Vamos ler esse texto rapidamente. Êxodo 17, de 8 a 15. Êxodo 17, de 8 a 15. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Esse é o papel do líder diariamente, do supervisor e do pastor diariamente. Presta atenção nisso aí. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. E aí, vamos botar uma cadeira aqui dentro, me ajuda a pregar. E aí, eu preciso de mais 2 homens aqui. Vem aí o Arão e o Ur. E aí o que acontece? Quando Moisés, como tinha ordenado, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Vamos lá. Cadê a cadeira? A cadeira é a pedra. Cadê o outro? Cadê o Ur? Não é aqui não, é aqui. Pode tirar esse casaco aqui, vocês vão ver aqui. Daí dá para ver, pessoal? David, eu vou te dar um bom papel. Não, eu vou dar o Fábio. Fábio, já que você é lá de Rondônia, você vai ser o Arão, o Moisés. Vamos lá. Presta atenção, igreja. Senta aí. Moisés, Josué está guerreando lá. E quando filma aí, pessoal, joga no telão para eles verem. Quando Moisés levantava as mãos, deixa só o Moisés aí, com a mão levantada lá em cima. Se afasta aí, Arão e Ur, afasta um pouquinho. O texto, vou ler o texto. Enquanto Moisés tinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Porque chegava um momento que as mãos de Moisés cansavam, ele não aguentava. É lá no alto, é estendido, não é meia boca não. Era lá em cima. E ele estava lá com as mãos, mas na hora que ele abaixava, enquanto mantinha, Israel está avançando. Era espada, era lança, era aquela com pedra. Israel vai avançando, mas ele não aguentava, abaixava. Israel começa a perder. Pastor, olha para mim. Líder, olha para mim. Supervisor, olha para mim. Cada vez que se abaixar as mãos da oração, seus liderados vão começar a perder. Cada vez que você mantiver as mãos levantadas, as células vão avançar, a frutificação vai acontecer, a multiplicação vai acontecer. Ô meu irmão do texto, por que tirou o texto aí, meu irmão? Joga o texto aí. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, a cadeira e a pedra aí agora, você está numa pedra boa aí. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, Arão, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo, para que nela ele se assentasse. Então Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de um lado e o outro. Segura aí, Arão e Ur, mantém a mão dele lá em cima. Nem que ele canse agora, não dá para baixar, porque lá na frente estava Josué e o exército de Israel batalhando.
Presta atenção, olha para essa cena. É isso, pastor, é isso, supervisor, é isso, líder de célula, que você precisa fazer. Manter suas mãos erguidas diante do trono, enquanto as pessoas estão batalhando lá na linha de frente. Vamos aplaudi-los. Obrigado. 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 Eles mantiveram as mãos de Moisés erguidas até o pôr do sol. Então Josué desbaratou o exército dos amalequitas. E aí Moisés ergueu um altar e colocou o nome: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Diga: Jeová Nissi. Diga: Jeová Nissi. Diga: o Senhor é minha bandeira. Onde estão os Arãos e o que vão segurar as mãos de Moisés? Diga para o seu vizinho de cadeira assim: eu não tenho nenhum problema de ser Arão ou na sua vida, desde que você seja um Moisés para essa geração. Aleluia! Aleluia! Aplauda forte ao Senhor. A oração do pastor, a oração do supervisor determina a vitória dos seus liderados lá no campo de batalhas. Diga isso, levanta sua mão e diga isso. A oração do pastor, a oração do supervisor determina a vitória dos seus liderados na linha de frente, no avanço das células. E ao orar, meu querido, ore pela proteção física, ore pela saúde dele. Às vezes o inimigo ataca a saúde, você ore pela saúde física, ore pela saúde espiritual, ore pela saúde psicológica, emocional, ore pelo casamento. Quantos líderes começam a liderar, o inimigo vai e faz um ataque no casamento, aí ele não pode mais liderar, porque ele quebrou o casamento, ele não tem mais autoridade espiritual, e você precisa cobrir o casamento. Ore pelos filhos, ore pelas finanças, ore como eu disse, pela saúde física, ore pelo trabalho, ore pelo ministério, ore pelas amizades, ore pelos olhos dele, ore pelo coração dele, ore para que ele seja ungido com graça, sabedoria e autoridade espiritual, ore pela mente dele, proteja a mente do seu liderado, ore pelo coração dele, proteja o coração dele, ore para que ele receba o coração do bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ore pelo poder do Espírito Santo na vida dele, ore por autoridade espiritual, ore por alegria, porque às vezes o líder começa, mas vai tendo batalha espiritual e ele perde a alegria da salvação. E os nossos líderes precisam fazer o trabalho do Senhor, mas fazer com muita alegria. Ore pela alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém, amados? Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e vai por aí. Ore. Porque às vezes eles estão tão cansados que ele não sente mais alegria de servir, não sente mais alegria de liderar, não sente mais alegria de trabalhar, e eles precisam fazer com alegria. Diga: fazer o trabalho com alegria. Diga: fazer com muita alegria. Você, se for jovem, adolescente, ore pela santidade dele, ore para que o mundo não o trague, ore contra as tendências deste mundo, ore para que Satanás não leve vantagem, ore para que as verdades ensinadas estejam na sua mente e no seu coração, ore para que esse adolescente, esse jovem continue crescendo e ele não se desvie, mas que ele seja um avivalista para a nossa geração e para a geração deles. Diga amém. Que Jesus fez foi isso. Então eu e você precisamos orar, e nós precisamos proteger, e nós precisamos guardar os nossos liderados. Levanta sua mão e diga assim: fazer de tudo. Diga bonito: fazer de tudo para não perder ninguém. Diga de novo: fazer de tudo para não perder ninguém. Jesus está fazendo essa oração, ele diz: Pai, eu guardei e eu protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, você e eu não temos escritura para se cumprir na nossa vida, então vamos proteger e vamos guardar os nossos liderados, para que no último dia, eu e você possamos chegar e dizer: Pai,
Daqueles que o Senhor me confiou, estão todos aqui. Ninguém se perdeu. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus no último dia? Quantos gostariam de dizer isso para Jesus no último dia? Então comece a orar pelos seus liderados. Papel do supervisor não é só chegar lá e ver se está tudo certinho na célula. O primeiro papel do supervisor é se ajoelhar na casa dele de manhã ou na igreja e levantar o nome de cada um dos seus líderes lá. Papel do pastor não é simplesmente chegar lá e cobrar resultado. O papel do pastor primeiramente é lá no lugar secreto da oração, pegar a lista dos seus líderes, os líderes da sua região, e estar lá diante de Deus, nome por nome. Leva 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas vai nome por nome. Você não ora pelos seus liderados no atacado. Senhor, abençoa todos os meus liderados. Você não passa do teto, querido. Ore nome por nome, seja específico. Diga, seja específico. Terceiro lugar, como fazer a batalha espiritual em favor dos seus liderados. Como fazer a batalha espiritual em favor dos seus liderados. Deixa eu dizer alguma coisa agora para você entender porque que eu coloquei esse ponto. Olha para mim, porque eu vejo muitos cristãos orando. E eles vão orando, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. E de repente ele está indo para cá, falando com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, e de repente, Satanás, com o olho fechado, Satanás, é isso, Satanás, Satanás. E fica uma meia hora falando com Satanás. Fala, pastor, tem alguma coisa errada com isso? Tem. Quem é Satanás? Apenas um anjo caído. Só o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Só o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Só o nosso Deus conhece todas as coisas como um eterno presente. E só o nosso Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás é um anjo caído. Quando Deus, por exemplo, ele fala com Deus, de acordo com o relato de Jó, Deus faz uma pergunta, de onde vem Satanás? Sabe o que ele diz? De rodear a terra e passear por ela. Onde que ele está? Nós sabemos que tem 3 céus, diga assim, 3 céus. Diga o céu atmosférico, o céu planetário e o céu de Deus. Quando Paulo disse, eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, é o céu de Deus, o 3º céu. O primeiro, aí a atmosfera. O segundo, o céu planetário. O 3º, o céu de Deus. Onde que ele disse para Deus que ele estava? No céu atmosférico, rodeando a terra e passeando por ela. Então não adianta você ficar falando com o diabo de onde você está. Primeiro, porque você está falando com Deus. Segundo, porque ele é um anjo caído que está em algum lugar da atmosfera, rodeando a terra, causando toda sorte de males. E aí, querido, para o diabo saber que você falou com ele, presta atenção, só se um dos capirotinhos dele pegar a tua fala e falar para um outro capiroto maior, para o outro maior e chegar nele. É claro que ele tem uma cadeia de comunicação muito boa, mas se não for assim, ele não vai nem ficar sabendo. Você está perdendo seu tempo falando com ele. Ele não é onipotente, nunca será. Onipotência, onisciência, onipresença, diga assim, são atributos, diga atributos incomunicáveis do nosso Deus. Ou seja, essa expressão da teologia sistemática, aí quem frequentou o clássico está lembrando, essa expressão da teologia sistemática significa que Deus nunca repartiu a sua onisciência com nenhum outro ser. E jamais repartirá. Deus nunca repartiu a sua onipresença com nenhum outro ser. Deus nunca repartiu a sua onisciência e a sua onipotência com nenhum outro ser e jamais repartirá. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Então para de fazer esse tipo de batalha que não vai te levar em lugar nenhum. Você fala com Satanás ou com o demônio se você estiver diante de um processo e você perceber o que está ali. Aí você fala, e é diferente, porque diante de um processo você não está orando. Sabia que a Bíblia não manda orar por processo? A Bíblia manda orar?
Manda lobo, você que faz. Não, diante de um processo você dá ordens. Você está no comando. Você usa a autoridade do nome de Jesus. Amém? Não é oração, é de olho aberto e é comando. É voz de comando, é voz de autoridade. Amém? Então preste atenção nisso. Você vai fazer batalha espiritual, como é que você vai fazer? Vamos aprender com os anjos. Vamos aprender com Jesus, com os anjos. Vamos ver. Zacarias 3, de 1 a 3, aquele que lemos. Vamos voltar nesse texto. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. E aí, o que o anjo diz? Olha, presta atenção. O anjo, lê comigo, todos vocês. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. Ele não disse assim, eu te repreendo. Ele usou eu? Não. Por isso que a gente usa o nome de Jesus. Porque a nossa autoridade não está no nosso nome, está no nome de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. E nesse texto o anjo fala 2 vezes: o Senhor te repreenda, Satanás. Se você percebe que tem um ataque deflagrado contra o teu discípulo, levante-se, faça o papel do anjo do Senhor, se revista da armadura de Deus, se encha da autoridade de Jesus, que ela está sobre você, e no poder do Espírito Santo estenda a mão e diga: Satanás, para. No meu discípulo você não vai tocar nunca mais. Diga amém. Está cheio de discípulo que está sempre adoecendo. Está cheio de discípulos sempre com problema no casamento. Está cheio de discípulos sempre com problema na finança, porque o diabo está atacando, o destruidor está lá. Levante-se e faça a batalha espiritual. E depois ensina o teu discípulo a viver direitinho e organizadamente. Amém, amados? Porque não adianta só fazer batalha espiritual e o cara está lá errando. Mas faça isso. Aprenda. Ele disse: o Senhor te repreenda. E nós dizemos: em nome de Jesus, você está repreendido. Diga amém. Agora vejamos Judas, olha a mesma coisa. Judas, versículo 9. Lá o livrinho de Judas, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Amém, amados? Não adianta você proferir juízo. O juízo dele já está proferido, já está escrito e já foi dado o veredito. Não tem mudança. Não tem direito de defesa. Ele vai para o lago de fogo mesmo. Diga amém. Está dado, está escrito, está na palavra da verdade. Você não precisa proferir mais juízo sobre ele, você só repreende a ação dele. Porque Jesus aniquilou a ação dele. E maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Diga isso, levante sua mão bem alto, diga maior. Levante sua mão, diga maior. É aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga bonito, maior, infinitamente maior. É o Espírito Santo que habita em mim do que a ação do diabo lá no mundo. Com a mão erguida lá em cima, não mandei você baixar, você não está, não tem ninguém aqui, não pode. Lá em cima, diga: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Diga: Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, me causará dano algum. Diga aleluia. Aleluia. Temos que entender, amados, deixa eu correr para o encerramento. Temos que entender que a vida cristã não é uma colônia de férias, é um campo de batalhas. E nessa luta
quem não é vencedor, nessa luta quem não é vencedor torna-se vítima. Nessa batalha espiritual você precisa saber contra quem é a nossa luta. Vamos para Efésios 6. Efésios 6, de 10 em diante. Quanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus para que vocês poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta, diga a nossa luta. Diga bonita, a nossa luta não é contra seres humanos. Deixa eu continuar bem rápido. Mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Veja, ele domina o mundo das trevas, não o reino de Deus. No mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, diga orem no Espírito. Ele diz, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos só lembrar aqui essas peças. Vamos começar lá nos pés, que não é o sapato que você bota primeiro, mas vou fazer isso para ficar mais fácil. Vamos lá, começando pelos pés. Ele diz, calçando as botas com a preparação do evangelho da paz. Quem é a boa nova do evangelho? Quem é a boa nova do evangelho? Diga Jesus. Jesus. O cinto da verdade. Quem é a verdade? Diga Jesus. A couraça da justiça. Quem é? Nós somos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu nenhum pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Diga Jesus. O capacete da salvação. Quem é o autor da nossa salvação? Quem é a nossa salvação? Jesus. O escudo da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Diga Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra criadora que deu origem a todas as coisas? Essas armas são o quê? Seja cheio de Jesus, seja revestido de Jesus, seja um com Ele, seja um com Ele, seja cheio dEle. E quando o inimigo vier, em nome de Jesus, você tem toda a autoridade. É Jesus. Não é a vestimenta do soldado romano, é Jesus, é a pessoa de Jesus. E aí 1 Coríntios 6,17, vamos dizer comigo, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Vamos lá? Todos vocês? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quantos estão unidos com Jesus aqui hoje à noite? Então você é um com Ele. Se você é um com Ele, a autoridade dEle é a sua autoridade. O poder dEle é o seu poder, a graça dEle é a sua graça, o amor dEle é o seu amor. Levanta a mão e diga, eu sou um com Jesus. Deixa eu concluir com mais uma coisa. Nossas armas têm que ser espirituais. E elas têm que ser poderosas em Deus. As armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estou me referindo a 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 6. Porque embora andando na carne, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, diga, são poderosas em Deus. Todos vocês digam, são poderosas em Deus. Diga, para destruir fortalezas. Olha o verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estando prontos
para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo diz: as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esse é o poder da intercessão do pastor, do supervisor, do líder, em favor dos seus liderados. Diga amém. Então para de lutar no nível da carne. É que aquele cara não quer nada com nada. É que aquele cara... Isso é nível da carne. No nível do Espírito você se levanta e você destrói as fortalezas. E tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quer ver seu líder triunfar, andar em vitória? O Senhor te chama a fazer batalha espiritual. Mateus 28, 18, só para a gente recordar. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele nos mandou ir. E sempre que você lembrar o id, lembre que antes de mandar ir, Ele nos conferiu a sua autoridade. Levanta sua mão e diga: Jesus me conferiu a sua autoridade. Como igreja de Jesus, a mesma autoridade do Senhor é a nossa autoridade. Mantenha a mão lá em cima e diga: por isso eu posso, em nome de Jesus, pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada me causará dano. Com a mão lá em cima, diga assim: o Deus da paz, em breve, pisa no chão. Diga: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Diga melhor: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Diga de novo: o Deus da paz já está esmagando Satanás debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos ficar em pé, vamos encerrar orando. Meu querido, assuma a sua posição em Cristo Jesus. Assuma a posição que Deus já te deu, ressuscitado com Cristo, reinando nos lugares celestiais, acima de todo principado, de todo nome que se possa nomear. Lá é o seu lugar com Cristo Jesus. Você é um com Ele. Amém, amados? Faça a batalha espiritual. Proteja e guarde os seus liderados, para que no último dia você possa dizer: Senhor, daqueles que o Senhor me confiou, ninguém se perdeu. Jeto, vem fazer essa oração aqui. Dá a mão para o seu vizinho aí. Dá a mão para o seu vizinho aí. Levanta a mão dele, se você pode, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a mão da pessoa que está do seu lado. Levante bem alto. Você está pegando na mão de um guerreiro do Senhor, de uma guerreira do Senhor, de um abençoado do Senhor, de alguém que o Senhor levantou para ser um guerreiro destemido, um poderoso guerreiro do Senhor nessa geração. Então começa a orar por ele agora, por ela. Ora pela igreja, ora pelo seu povo, ora para Deus te dar autoridade espiritual, Deus conferir sobre a tua vida. Vamos orar.